Em que momento você contrataria um advogado quando o assunto é imóveis? Olá, eu sou a Adriana Saman, esse é mais um episódio do NunaCast e hoje nós vamos falar sobre lei, sobre advocacia, sobre o papel da mediação nas transações imobiliárias, e é com muito prazer, muita alegria que eu recebo meus amigos, eu posso dizer, né? Nós começamos uma relação profissional, mas a gente se afinou de uma tal maneira que a conversa, né, tá aí até hoje, tá viva. E é uma dessas conversas que eu vou ter com o Clóvis Bertolini e o Daniel Urich, que são sócios da Bertolini Advogados. E é com vocês que a gente vai falar um pouquinho sobre as leis que regem o mercado imobiliário e o que é que vocês têm vivido no dia a dia do escritório de vocês. Tudo bom? Tudo bem, Adriana. Primeiramente, é um prazer estar aqui contigo, com seus ouvintes, né? Participando do teu podcast, que é muito bem conduzido há algum tempinho já, né? Já temos aí 2 anos, né? Nessa estrada de comunicação. Boa tarde, Adriana. Agradeço o convite e reforço as palavras do Clóvis. Estamos muito felizes de estar aqui no teu podcast e, novamente, obrigado pelo convite. Muito bom. Então, rapazes, vou chamar vocês de doutores? Não tem necessidade. Tá certo. E assim, né, conversando um pouquinho antes da nossa entrevista, a gente se preparando para ela, como é que nós vamos abordar o assunto, de que maneira nós vamos entrar na questão imobiliária. E a sugestão é a gente fazer o caminho inverso hoje. Em vez de trazer a técnica, né, que é sempre mais, vamos dizer, menos palatável, o nosso público eventualmente não é tudo que entende, eu queria que vocês trouxessem a realidade das ações, né, do que vocês têm feito em cima de situações, e principalmente de situações adversas, para que esse ouvinte, esse público consiga evitar e entender talvez aonde que ele está errando. Então vamos lá, vamos começar a abrir esse livro de ocorrências para a gente ver, né, o que acontece por aí, né? Claro. Então, Adriana, o que acontece, né, muitas vezes? Eu sou advogado há quase uma década, né, muito embora tenha uma carinha de jovem aqui, mas já tenho quase 10 anos de advocacia. E logo no começo da minha advocacia, eu trabalhei em um escritório que trabalhava majoritariamente com direito imobiliário, né? Então, bastante questões de locações. Teve uma vez que acompanhei um despejo, que o cara que estava sendo despejado disse que ia ceifar minha vida, né? Sim, te ameaçou. Tive que sair correndo. Na época chamei o Daniel. Eu tava na faculdade. Eu tava no último ano de faculdade. Só um parênteses antes. Vocês se conheceram onde? Na faculdade? Vocês são amigos de infância? E amigos de infância. De infância. Somos amigos de infância. Que massa, do Colégio que Bom bonito. Jesus. Desde se aturam 9... até hoje. Exatamente. Exatamente. Então, como tem um cliente nosso que diz, amor antigo. Amor antigo, isso então, aí. Eu tenho uma experiência desde o começo da minha advocacia com direito imobiliário. Claro, a minha área de especialização depois não foi para direito imobiliário, eu sou especializado em direito público, mas sempre gostei muito do mercado imobiliário e sempre tive o desejo de ter muitos imóveis, apesar de não conseguir ter atingido ainda esse objetivo. Ainda? Então, o que acontece, Adriana? As pessoas, quando vão comprar um imóvel, elas acham que é só ter assessoria do corretor de imóveis, né? Só ter o cartório que vai fazer a escritura e pronto, tá resolvido, ela tem um imóvel. Sim. E não é assim, né? Quando você vai comprar um imóvel, quando você vai adquirir um imóvel, é preciso que você conheça o histórico daquele imóvel, né? Então, muitas vezes a pessoa nem consulta a matrícula do imóvel, né? Então, o primeiro passo para adquirir um imóvel, para conhecer o mercado imobiliário é conhecer a matrícula do imóvel, né? E hoje é muito simples, é muito fácil você obter... Digitalmente você consegue, né? Exatamente. Aqui no Paraná e quase todos os estados da federação adotaram o ONR, né? Que é o Operador Nacional de Registros Públicos, né? Que é uma associação dos cartorários, mas que ele concentra todos os registros de imóveis do Brasil. Então, se você quiser tirar uma matrícula de um imóvel, por exemplo... Até para consultar, não necessariamente é meu, né? Exatamente. Qualquer imóvel que você saiba o número da matrícula, você consulta nesse ONR e você consegue obter a certidão do imóvel na hora. Né? Não precisa mais... eu vou no cartório, vou esperar 5 dias para obter. Não, você
paga por Pix e você consegue ter o histórico do imóvel. Então, o primeiro ponto é conhecer o histórico do imóvel. Por quê? A matrícula é como se fosse a certidão de vida do imóvel, em que eu vou ter o início e, vamos dizer assim, a morte do imóvel, que é, por exemplo, quando eu tenho uma penhora, quando eu tenho alguma constrição porque a pessoa que está vendendo eventualmente tem alguma dívida, né? Então, a minha experiência toca, né? Eu tive a possibilidade de assessorar várias pessoas, seja de clientes, seja de familiares, ou mesmo empresas, né? Empresas que tiveram problemas com imóveis, para tentar, vamos usar um linguajar popular mesmo, tirar o desenrosco do imóvel, né? Que às vezes quando parece que o imóvel está com algum problema, não é difícil de tirar esse enrosco, né? Então, e é muito comum, né, Clóvis? É muito comum, muito comum, né? Então, o objetivo da conversa hoje é tentar falar dessas diligências para que nós possamos, que as pessoas possam entender que não é só matrícula, não é só verificar, a questão da escritura, não é só isso. É preciso que a gente tenha uma série de diligências e os profissionais do direito geralmente são os mais habilitados para assessorar as pessoas nesse sentido. Bacana. Então, assim, né, reforçando o que a gente tinha falado, quero que você me traga situações onde as pessoas eventualmente, né, sofreram algum tipo de ocorrência, né? E vocês tiveram que atuar especificamente ali, né? Até para que quem está hoje negociando imóvel ou já teve uma situação parecida, ou às vezes tem muita gente que pede conselho, né? Puxa, eu tô comprando, o que você acha? E tudo funciona num lugar um pouco empírico, né? Sem muita ciência, sem muito conhecimento. Sim. E importante, então, a gente conhecer o que já aconteceu por aí. Perfeito. Eu acho que para que os nossos ouvintes possam entender, sempre fazer a distinção entre imóveis usados e imóveis novos, né? Tem uma grande diferença nas diligências e nos casos que acontecem em ambas as experiências, né? Eu vou tentar trazer 2 exemplos, um de cada um. Então, quando a pessoa vai comprar um imóvel novo na planta, né? Primeiro ela precisa saber sobre a construtora ou sobre a incorporadora que está fazendo aquele imóvel, né? Hoje em dia existem muitas proteções em relação ao mercado imobiliário, né? A incorporação imobiliária hoje é uma operação muito segura, porque nós tivemos vários problemas envolvendo, por exemplo, o caso Encol, né? Sim, que deixou assim uma herança devastadora, né? Exatamente. Então, até mesmo aqui em Curitiba, desculpa te interromper, aquele prédio do lado da rodoviária aconteceu a mesma coisa, que os próprios condôminos depois se uniram para levantar o prédio. Exato. Então, essa situação hoje em dia ela é pouco provável, né? A lei de incorporações imobiliárias traz muitas garantias para quem está fazendo a incorporação imobiliária ou para quem está comprando também aquele imóvel, né? Sim. Então, um problema muito comum, Adriana, muito comum, né, na questão da compra da incorporação imobiliária nova é a questão da baixa do financiamento da construtora que construiu o prédio. Porque, vamos lá, quando a construtora, né, ou a incorporadora, a consultora em específico, ela vai construir o prédio, ela não vai fazer com recursos próprios em sua maioria. Você vai ter algumas que fazem, mas a grande maioria é com aporte de capital de um banco. Exatamente. Então, financiamento dos grandes bancos brasileiros. Sim. Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil. Os bancos privados estão mais inseridos no mercado de incorporação imobiliária do que a Caixa Econômica, por incrível que pareça, nessa questão do financiamento para empreendimentos. Tá? Não estou falando da questão da compra do imóvel da casa própria, não estou falando isso. Então, o que acontece? É muito comum você ter um problema na baixa desse financiamento. Então, o que é a baixa do financiamento? Porque aquela unidade que a pessoa compra, ela fica com uma restrição do financiamento da empresa. Então, a empresa precisa pagar aquele financiamento. Então, ela utiliza o recurso da pessoa que tem a unidade imobiliária, né? E aí a pessoa, às vezes a construtora demora muito para fazer a baixa. E a pessoa não consegue averbar a escritura de compra e venda. Porque aquele que não registra não é o proprietário. Precisa ser registrado. A pessoa precisa registrar
na matrícula, no registro de imóveis, que a pessoa é a titular desse caso. O Daniel acompanhou um caso, né? Até familiar dele. Dos meus pais. De que houve o problema na baixa exatamente isso. Do financiamento da incorporadora. E eles não conseguiam averbar no seu nome. Exatamente. Exato. Exatamente. E igual o Clóvis estava comentando, existe uma diferença, o direito brasileiro traz uma diferença entre os bens móveis e imóveis quanto à propriedade. Nos bens móveis, a propriedade se traduz com a tradição. O que é a tradição? É a troca. Se eu pego esse copo da água e passo para você, você se torna proprietário, bem móvel. Com imóvel, não. É com o registro da matrícula. É isso que vai fazer que a pessoa... Garante que você é o dono proprietário. Do imóvel. Exatamente. Porque você vai ter o registro do imóvel do empreendimento como um todo, que é o registro que compete ao incorporador, e depois, a partir desse registro, você vai ter o teu registro da tua unidade. Exatamente. E por que as pessoas não têm um hábito de fazer esse tipo de conferência? Porque isso é muito do Brasil, né? Eu vejo assim, muita gente que caiu em golpes ou que eventualmente foi pego de surpresa, como foi o caso da Encol e em outras construtoras onde eventualmente, quando viu, já era tarde, né? A construtora já não entregou o prédio, ela já não concluiu a obra. Mas eu vejo pouca gente na hora de comprar um imóvel levantar os dados do histórico da construtora. Sim. É raríssimo isso acontecer. Então, Adriana, eu não sei dizer o motivo, né? Mas o Brasil, acho que talvez porque as pessoas pensam assim, se a construtora, né, tá construindo, ela tem capital, tem lastro para fazer. Então, acho que as pessoas acreditam muito nisso, né? Eu, Clóvis, toda vez que eu vejo um empreendimento novo, eu boto o CNPJ da construtora para ver o que ela tem de ação judicial. Não compro nada na minha vida. Essa é uma boa dica. Não compro nada na minha vida sem verificar o histórico daquela empresa, né? Porque tem um outro problema, não só... Esse é um problema comum do empreendimento novo, né? Mas o segundo problema que eu ia destacar em relação a novos empreendimentos, Adriana, é a questão do atraso na entrega. E aí? Porque isso é real. Então, a gente vê muitas incorporadoras assumindo as obras e por N motivos, né? Às vezes falta de mão de obra, pandemia, deu uma quebrada em algumas entregas. E às vezes até no contrato de compra e venda você tem uma multa. Você tem uma carência aí que geralmente é de 6 meses. É legal. Essa carência é de 180 dias. Depois desse prazo, como é que esse comprador se mobiliza para ter o seu direito garantido? Perfeito. Tem uma situação específica de um caso de uma pessoa que comprou um imóvel de uma grande construtora e por conta da pandemia, né, alegou-se que a empresa não conseguiria entregar o imóvel no prazo de carência, que seria além do prazo de entrega, né, supor dezembro de 2020. Então, adicionado 180 dias, ficaria para junho de 2021. Né? Certo. Chegou em junho de 2021, a pessoa queria se mudar, queria ter feito todo o planejamento com a família, chegou e não entregava. Não entregava. E o contrato geralmente prevê uma multa moratória, né? Normalmente de 1% do valor do imóvel ao mês. Geralmente é a média do mercado. Tá? Então, o que a pessoa pode fazer? Né? Ela tem duas opções. Ou ela pode decidir ficar com o imóvel, né? Que vou ficar com esse imóvel e depois vou cobrar judicialmente pelo atraso, essa multa. E também uma indenização por danos morais e materiais. Né? Danos materiais, quais seriam os danos materiais? Isso, especifica pra gente. Por exemplo, o aluguel. O aluguel que ela gastou nesse período que ela ficou. Ou alguma compra que ela tenha feito e precisava instalar e precisou pagar eventualmente uma taxa extra. Exatamente, né? Mas normalmente é a locação. A locação da pessoa naquele período. Né? E o dano moral, né? Que é o abalo psicológico, o abalo que a pessoa teve em relação à não entrega do imóvel. Né? Então, é muito comum esse tipo de situação envolvendo atrasos, né? E a segunda possibilidade é que se ela não quiser ficar com o imóvel, ela tem direito a pedir a rescisão. A rescisão e ter todo o dinheiro... Não. Como é que funciona isso? Não. Aí que moram as discussões em relação a essa questão da entrega do imóvel, tá? Por exemplo, taxa de corretagem. A jurisprudência, os tribunais, né, especialmente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que não é devida a devolução da taxa de corretagem. Então, por comissão exemplo, você não pode ser ressarcida. Que normalmente esses empreendimentos têm uma imobiliária exclusiva.
né? Sim. Uma imobiliária que representa lá no empreendimento. Então, isso que ele pagou para a corretora não é devolvido. Sim. Tá? Mas, normalmente, até uma lei nesse sentido, quando a culpa é da construtora, né? Normalmente se devolve 100% do valor que ele deu de entrada. Tá? Isso é permitido. Tá? Valor da entrada. Da entrada e dos valores que ele pagou para a construtora. Tá? Se foi por motivos alheio à vontade da construtora, tem um critério legal, que eu não estou enganado, que é de 80%. Do valor que foi pago. Exato. Excluindo a corretagem, o valor de corretagem. Exatamente. Entendi. Então, isso não é tão difícil acontecer, né? Não. A gente vê... Geralmente existe uma negociação extrajudicial, o próprio construtor convoca os futuros moradores, vai explicando, né? Normalmente... Mas em lugares muito limites, né? Onde tudo já foi discutido e o atraso permanece... Normalmente, às vezes, o construtor dá às vezes, o empreendimento não tem revestimento, eu vou trocar em revestimento, né? Vou te dar revestimento pelo atraso. Então, tem essas negociações. Depende muito de como a construtora leva, né? Construtoras sérias, Adriano, não atrasam. Sim, é muito comum eles terem um planejamento bem organizado, né? Exato. E se atrasa, tem um prazo de 180 dias. Então, veja como a lei ela é até leniente no meu entendimento em relação ao atraso. Porque ela permite até um atraso de 180 dias a mais. Reconhecendo, olha... Tem uma folga, né? Tem uma margem aí. Problemas acontecem, mas... Vamos lá. A pessoa precisa do imóvel para morar, né? E assim, tocando um pouco nesse assunto e trazendo um pouco para a realidade imobiliária, né? Durante o boom imobiliário, eu vivi isso já faz tempo. 2008, 2009, que foi até 2012, por aí. Então, assim, a demanda reprimida, as ofertas, os IPOs, as formas de pagamento completamente disponíveis. O mercado mega, hiper, super aquecido. Esses compradores adquirindo suas unidades e a gente percebendo assim uma briga das incorporadoras por mão de obra e realmente assumindo essas obras com o que podiam, o que tinha à mão, mas com produtos de acabamento, de resultado final muito comprometidos. Então, os compradores, puxa, eu comprei uma coisa e recebi outra. Isso já parou na mesa de vocês? Você já teve uma situação assim? Eu já presenciei situações, às vezes, de defeito na entrega do imóvel, né? Então, por exemplo, vícios ocultos, a construtora prometeu um revestimento X, entregou um Y, né? Isso acontece, mas aí são processos que é difícil, Adriana, porque você tem que ter uma perícia, são processos longos e custosos. Para comprovar, né? Exatamente. Às vezes, os condôminos se reúnem para fazer uma avaliação por meio de um profissional, um engenheiro civil, né? Para avaliar todos esses problemas. Não são incomuns também esses problemas da qualidade utilizada, né? Da qualidade que foi empreendida no prédio ou na construção. E em determinadas situações são até corriqueiros. Eu vejo, por exemplo, meus pais passaram por um problema desse, compraram um apartamento novo e a garantia estrutural que a construtora deu era de 10 anos. Com 5 anos, teve um problema na manta. Meus pais moram numa cobertura e tiveram um problema na manta asfáltica, onde rachou um cano com o prédio trabalhando e o que aconteceu? Começou a inundar a sala. Mas aí a construtora foi resolvido de uma forma amigável. Mas sim, assim, ela assumiu. Mas o desgaste é imenso. Sim, você tá lá vendo TV, de repente você começa uma goteira. Exato. O gesso começa a inchar. Sim. Aí vai fazer o quê? Aquela bolha em cima da sua cabeça, você fala, meu Deus, vai chover aqui dentro. Chovia, era o horror. Mas aí a construtora conseguiu resolver. Aí agora meus pais moram no mesmo apartamento, já tem 20 anos, agora o problema está se repetindo novamente, porque no mesmo local, mas é porque é normal. Tem a estrutura do prédio, aí vem muito detrito, entope um cano e a água sempre escorre. Então, assim, em determinados casos, a resolução acaba sendo mais amigável, outras não. Outro assunto que me ocorre, né, que a gente percebe, principalmente a gente que lida com lançamentos imobiliários, num país como o Brasil, onde você tem demandas habitacionais muito aquém, né, ofertas muito aquém das demandas, e principalmente com a vinda dos imigrantes, com a circulação de uma população flutuante, né, sem nenhum recurso para moradia, tudo isso eu estou falando para chegar na invasão.
Então, você tem imóveis, muitos imóveis pelo centro, isso em qualquer cidade, onde eles estão disponíveis ali, né? Estão desocupados e você tem ocupação. E isso, trazendo um caso pessoal, do lado de onde eu moro, né? Uma casa belíssima no Batel, mas abandonada pelo dono por décadas. E aí um grupo de imigrantes, né? Sul-americanos entraram ali e tomaram posse. E agora isso já tá fora, já saíram. Tem uma loja muito bonita ali de jardim, enfim. Mas como é que o mercado, como é que a advocacia trata essas invasões? Como é que isso se resolve? Bem, com a parte... Depende para quem a gente advoga, né? Que a gente pode advogar tanto pro invasor como pro proprietário. Vamos falar dos dois lados. Então, vamos começar pelo invasor. Pelo invasor tem que analisar se entra nas condições de uso capião, seja previsto pelo Estatuto da Cidade, pela Constituição, pelo próprio Código Civil. Isso é possível? Isso é possível. O uso capião é um instituto até de aquisição originária da propriedade. Aqui assim é tido no Brasil. Então, vendo da parte do invasor. A própria Constituição prevê que em imóveis até 250 metros quadrados em áreas urbanas, o prazo é de 5 anos. É um prazo bem pequeno. Se você ficar 5 anos no imóvel urbano e ninguém reclamar... Comprovando a posse. O que é comprovar a posse? Aí que tá. Existe uma discussão jurídica, eu me filio numa corrente mais tradicional, que posse não é direito, posse é fato. Se eu estou na propriedade e eu ajo como proprietário dela para terceiros, vamos supor, os imigrantes do exemplo que você deu o exemplo, Sim. Os imigrantes do exemplo entraram lá e estavam possuindo esse bem. As pessoas que não sabiam dessa situação passavam de fora e olhavam, eles são os donos. Comprova-se a posse aí. Se o bem tem até 250 metros quadrados, digamos o terreno inteiro, 5 anos de comprovação, a propriedade é deles. Existem outros casos. A uso capião extraordinário no Brasil é 15 anos e você pode ter o prazo reduzido para 10 anos em outras situações. Essa é a explicação básica. É a condição básica. E do lado do proprietário existem as ações para se tentar consertar isso, para reaver a posse. Que no Brasil, hoje em dia, são 3 ações que dá para se utilizar. A manutenção da posse, que é quando a pessoa está te turbando, está te ameaçando invadir. Por exemplo, a pessoa muda uma cerca, muda o local da cerca, sendo com a manutenção da posse para manter a sua posse. A reintegração de posse, que é quando já aconteceu esse esbulho, quando a pessoa já invadiu. Por exemplo, o proprietário dessa casa, do caso dos imigrantes, teria que entrar com uma ação de reintegração de posse. Exato. E para evitar uma ameaça factível de invasão, usa-se uma ação chamada interdito proibitório. Mas... antes que o bem seja invadido. Exato. O interdito proibitório, na verdade, gerou uma situação absurda aqui no Estado uns anos atrás, quando a Assembleia Legislativa teve uma greve dos professores e a Assembleia Legislativa, os professores já tinham falado que iam invadir a Assembleia. A Assembleia entrou com uma ação chamada interdito proibitório, a polícia cercou a Assembleia e gerou todo aquele caso, que é aquela batalha campal no centro cívico, que os professores tentaram invadir, aí a polícia entrou, teve até helicóptero jogando bomba de efeito moral, tudo isso para cumprir essa ordem judicial do interdito proibitório. Já prevendo que ia ter uma invasão. Exatamente. Ou, sei lá, sem terra quer invadir uma propriedade. Ou quer invadir um bairro, né? Um bairro assim... um bairro é mais difícil, mas... Mas é uma fazenda, vamos supor. Daí o proprietário pode entrar com essa medida que é interdito proibitório. Que ele, tô na iminência de ter a minha propriedade vai dar ruim aqui, me ajuda. É tipo isso. Entendi. E vamos lá, que outras situações vocês têm vivido aí na rotina, né? Das causas e, né, das legalidades que têm aparecido no escritório? A gente tem tido muito litígio rural, né? Litígio de propriedades rurais, né? Então, não sei, no Brasil tem essa cultura de que se não tem ninguém lá no local, parece que pode invadir, né? Então, não é bem assim. E as pessoas fazem um contratinho escrito aqui, a propriedade não é delas, e elas vendem como se fosse delas em um instrumento de posse, que gera uma confusão
Finita. Claro, o Finita. Brasil é um país muito desigual, né? A distribuição de terras no Brasil é muito desigual, né? Sim. Então existe uma carência, especialmente no espaço rural, de propriedades, né? Isso é inegável, mas tem um abuso muito grande em relação ao exercício do direito de posse no Brasil. O direito de posse no Brasil, ele é muito... Às vezes, o que é, para ficar claro para os nossos ouvintes, o que é o direito de posse, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma matrícula, né, eu tenho a propriedade. Sim. É a minha terra, é o meu imóvel, é o meu apartamento. Eu sou o titular daquela propriedade. Daquele bem. Exatamente. Muitas vezes, a pessoa só tem a posse. O que é aquilo? Ela está exercendo pacificamente isso que o Daniel falou. Ela tem o animus domini. O que quer dizer isso? Ela tem a vontade de agir como dono. Então ela paga, por exemplo, IPTU, ela... Paga os impostos todos. Exatamente. Né? Para eu ter a uso capião, que é a transformação da posse em propriedade, a concretização do direito de posse em propriedade, isso vem desde lá de Roma antiga, né? 2000 a.C. a gente já tinha o Instituto da Uso Capião no direito romano. Então, o que acontece? O exercício da posse, tá? Ele é protegido pela legislação, porque eu posso estar na posse e ter a posse mansa e pacífica e agir como dono, né? Eu ainda só não... Pagando luz, água, gás. Exatamente, tudo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, esses casos de moradia. Né? O proprietário, ele pode chegar... vamos pegar esse teu exemplo mesmo, que é um bom exemplo, né? A casa invadida lá. Sim. Né? Quem está exercendo a posse lá, ela tem a posse protegida. Apesar de que o direito do proprietário, ele... é importante, mas o dos posseiros também. Então, o que a legislação faz? A legislação protege os possuidores, dividindo em posse velha e posse nova. Olha isso. Então, para obter, por exemplo, uma medida liminar de reintegração de posse, aquela posse não pode ser uma posse velha. Ela tem que ser uma posse nova. Tá? Porque senão eu não consigo obter a reintegração de posse liminarmente, que é quando o juiz determina de plano a reintegração de posse. O que é uma posse velha e uma posse nova? Além de um ano. Tá? Acima de um ano é posse velha. A expressão usada é ano e dia. Mas é muito pouco tempo. Então, acima de um ano e um mês já é uma posse velha. Exato. Já dificulta a minha reintegração de posse. Perfeito. Sim. Então, o proprietário daquele terreno devia ter verificado, né? Em que estado, se as pessoas estavam lá, se ele tinha abandonado realmente o imóvel para deixar ele vulnerável à invasão. Exatamente, né? Não estou falando aqui em nenhum momento, e eu não corroboro com isso, queria deixar bem claro, que eu estou dizendo para as pessoas assim, vai atirem qualquer lugar. Não, eu não tô entendendo assim, estou entendendo que são fatos que acontecem, exatamente, né? Acontecem, né? Mas a legislação brasileira protege a posse, né? Entanto que eu posso transmitir aos meus herdeiros, por meio de escritura pública, e vender a posse. Né? E por quê? Eu adquirindo a posse, eu posso eventualmente acumular os requisitos para a uso capião. Certo. Então... é um lugar delicado esse, né? Exatamente. E acho que, não digo para quem tem um ou outro imóvel, mas para gente que tenha, né, vamos dizer, a posse não, é dono, proprietário de muitas terras, né? E acho que isso na zona rural deve ser absurdamente incontrolável, porque você tem terras em lugares do interior que você não tem, é humanamente impossível, a não ser que você tenha um drone, agora talvez a tecnologia ajude você a mapear. Mas o que ajuda é um lugar muito, complicado. Adriana, é que, por exemplo, hoje propriedade rural tem que ter o registro de georreferenciamento. Olha aí. O cadastro ambiental rural é muito rígido, tá? E as propriedades têm que ter o CAR. Né? Então, é obrigatório você ter o registro propriedade rural. Né? Então, até porque há cobrança de impostos, de DR, né? Dessas propriedades rurais. Sim, sobre essas terras. Exatamente. Né? Então, nós temos dois mundos assim, para adquirir imóveis rurais e urbanos. Tá? Aqui a gente está focando muito no imóvel urbano. Né? Mas vou te contar, recentemente um cliente meu me procurou para comprar uma propriedade rural. Certo. Né? Então ele perguntou, Clóvis, o que eu faço antes de comprar essa propriedade rural? Né? Ele comprou aqui uma chácara aqui em Araucária. Né? O que eu falei para ele? Olha, você tem que pegar, primeiro ponto, a matrícula.
Tudo começa por aí. Exatamente. Certidão de nascimento e vida Do imóvel. e óbito do imóvel. Exatamente, em algumas circunstâncias pode ser. Sim. Então, verifiquei lá, identifiquei, puxa, mas a pessoa que tá te vendendo, ela não é a proprietária do imóvel. Né? Primeiro ponto, né? Aí liguei pro corretor. Por que a pessoa não tá no nome dela, né? A propriedade. Daí ele me falou, não, ela não registrou ainda. Tá? Por quê? Não quis Mais pagar o senão. imposto. Não quis pagar o imposto. Daí eu falei, então não vai dar negócio. Mas como? Teu cliente me falou, sabe? Daí já começa aquele desespero do corretor. Porque o advogado visto como alguém que emperra o negócio. Sim. E muito pelo contrário. Eu só quero garantir a segurança jurídica do meu cliente. Daí eu falei, não. Então é o seguinte. O que eu verifiquei? Essa pessoa, né? Ela é a possuidora do imóvel. Porque ela tá na posse do imóvel, mas ela não é proprietária. Porque a proprietária era Teria que estar na matrícula, o nome dela. Exatamente. Né? O que nós fizemos? Nós fizemos uma escritura pública em que a proprietária vendeu direto para o meu cliente e essa pessoa foi a interveniente anuente. Que né? estava morando ali. Exatamente. Né? Então aí resolvemos a situação. Né? Mas não é incomum, Adriana, as pessoas não registrarem Os seus imóveis como proprietárias. Exato. E o principal problema chama-se ITBI. Sim, porque aí você tem um imposto que é caríssimo, ou que ninguém prevê na despesa, ou não é isso? Adriana, é outra eu coisa. não gosto de falar, talvez as pessoas, meus clientes... Eu tô falando como proprietário de Perfeito, imóvel, que não, assim, ninguém- toda vez que eu vou pagar o ninguém- ITBI, ninguém eu gosta. vou Quem é que muito gosta de pagar mal-humorada, pra não imposto? dizer outra coisa. Ninguém gosta de pagar E ITBI. eu acho um imposto absurdamente alto. Me explica por quê. Eu não acho, Adriana. Não! Não. Nós vamos discutir aqui então hoje. Gente do céu, fecha essa câmera. Não, Ó, vamos lá. vou dar um exemplo. Para você comprar e vender um imóvel, é 2,7%, por exemplo, em Curitiba. Aham. Né? Mas vai pagar um imposto de doação ou de morte desse imóvel? É 4%. A reforma tributária vai passar para 8%. Vai passar para 8. 8, de 4 A vai partir para 8. de... É que a reforma tributária ela ainda não foi regulamentada, né? Mas a Sim. previsão... Meu Deus, vai dobrar. E ela vai ser Vamos escalonada, né? 27, 32, 35, se eu não me engano. Então Aham. vai cada vez mais aumentar o imposto Meu Deus. sobre doações e inventários. Por quê? Porque a ideia do governo é que... É arrecadar, né? É arrecadatório, evidentemente, mas é estimular que as pessoas transmitam em vida aquele imóvel. Entendi. É uma prática americana. Você... Justamente para evitar essa confusão, né? Do que sobra depois que a pessoa Exatamente. morre. O que eu acho que é o problema, Adriana, não é que o imposto é alto. Eu acho que as prefeituras não facilitam a cobrança do imposto. Porque, por exemplo, muitas prefeituras não parcelam esse valor. Pois é. Tá aí, eu concordo com você. A alíquota ela não é tão alta. Aham. O problema é, as prefeituras são muito inflexíveis em relação à cobrança do imposto. Tá? Por exemplo, pegar o caso de Curitiba, né? Nenhum cartório de registro de imóveis de Curitiba, ou notas e tal, quando vai fazer escritura, exige que a pessoa pague o ITBI. Ah, não tem essa exigência. Você não consegue fazer escritura se você não paga o ITBI. Isso, exatamente. O que é um absurdo. Né? Até tem um entendimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça que você não pode exigir a cobrança do ITBI no ato da matrícula. Tá? Mas os cartórios, por que eles fazem isso? Até para resguardar eles. Porque se não recolhe o imposto, o cartório é solidário na cobrança do imposto. Disposição expressa do CTN. Entendeu? Então, eles exigem com uma segurança para eles. Para eles. Se não, é melhor ele não pagar o imposto e não fazer a operação. Entendi. Para não comprometer a anuência do cartório. Exatamente, perfeito. Então, no meu ponto de vista, não sei o que o Daniel pensa sobre isso, mas eu acho que é muito mais um problema da arrecadação das prefeituras. Por exemplo, podia parcelar esse TBI no cartão. Mas voltando ao que você falou, o problema é o ITBI, porque as pessoas não pagam e aí a escritura não sai. Então, o problema é esse. Com a falta do pagamento do ITBI, a escritura não sai. Alguns cartórios até fica irregular. Até fazem. Daí a pessoa... Porque daí o cartório de imóveis vai pegar, a pessoa leva a escritura, né? E fala, olha, eu quero averbar essa compra e venda. E daí o cartório pergunta, e cadê o ITBI? Daí a pessoa não tem, né? Não tem como Então, averbar. a maioria dos casos que eu vi de não registro é porque a pessoa não queria pagar o ITBI.
E existe alguma perspectiva do pagamento do ITBI ter um outro formato, de uma flexibilização disso? Até o município de Curitiba tentou facilitar bastante com parcelamentos, né? Por exemplo, questões sociais. Até o município de Curitiba, por exemplo, isentou o ITBI, a cobrança do ITBI para pessoas com menos de R$200 mil, de situação de carência. Sim, né? abriu algumas brechas. Por exemplo, um imóvel da Coab paga ITBI. Nossa, e né? é um imóvel relativamente barato, né? Se considerar aí a escala de valores que existe no mercado imobiliário. Exato, né? Então, é uma fonte importante das prefeituras de arrecadação. Né? É inegável que isso é muito impactante para as prefeituras, né? Porque eu estou falando aí de 2,7%. Um imóvel, sei lá, um apartamento no Água Verde ou no Batel não sai por mínimo de R$1,5 milhão, R$2 milhões. Sim, Faz é um valor bem expressivo. É um valor muito expressivo para a prefeitura. Né? Mais que o IPTU. Imagino, né? E até agora ele vem num pagamento único, né? Ele vem de forma à vista, vamos dizer assim. Exato. Ele entra à vista para o município. E reverbera aí, não sei de que forma para onde que vai esse valor, né? Esse montante do ITBI, se tem algum destino já pré... Não, ele entra no bolo ele entra no caixa único. No imposto, os impostos no Brasil não são vinculados, tá? As pessoas, quando tem um buraco na rua, gostam de colocar IPVA, IPTU, mas tá tudo errado. Sim. Porque esse destino não tá certo. Ninguém sabe para onde vai. Entra no caixa único do Tesouro. Né? Então, não impacta, por exemplo, no posto de saúde, na remuneração dos professores da rede municipal. Sim. Nos então, serviços públicos, né? Exatamente, né? Muito embora as pessoas que pagam ITBI maior utilizam menos esses serviços, né? Mas na região mais pobre dos municípios isso acaba tendo bastante importância, né? E, gente, mudando um pouco de o vento soprando para outro lado, vou fazer perguntas que eu também não sei, né? Estamos aqui, curiosamente, trazendo temas que, para mim, como cidadã, como alguém que também está orbitando nesse mercado, é importante saber. Com o advento desses grandes condomínios, então hoje a gente tem verdadeiros, né, quarteirões, né, onde você tem ali 10 edifícios, 12, 8. Curitiba talvez um pouco menos, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você tem ilhas, né, que são mini cidades ali, não raro conduzidos por um síndico, né, um subsíndico e alguns conselheiros ali, enfim. Eu imagino que as questões judiciais, os sinistros, como é que fala? Ai, tem um termo que não me ocorre agora. As ocorrências. As ocorrências, né? Devem ter aumentado. Isso é real? Como é que o cidadão está lidando com isso? Porque você está tratando de uma mini comunidade que deve entrar em conflito o tempo todo. E aí? Problema sempre tem, né? Ainda mais quando se trata de pessoas em geral. Quais são os problemas mais recorrentes? O que vem para vocês com mais frequência? Olha, ultimamente eu falei sobre o vizinho que atrapalha a vida do outro fumando maconha, pra você ter ideia. E é uma coisa que, por incrível que pareça, acontece muito, mais do que a gente imagina. Eu não acho que é por incrível que pareça, eu acho que mas é muito. Eu acho isso bem atual. Mas é muito que o pessoal se incomoda com o cheiro e a equiparação que se tem que fazer hoje, ainda mais depois da decisão do Supremo. Assim, hoje em dia está muito mais liberal a situação. É fazer uma equiparação com cigarro. Assim, o teu direito acaba com o comércio do outro. Então, assim, existe uma problemática muito grande que às vezes os vizinhos não contactam o síndico, aí causa uma briga, causa uma discussão. Ou seja, ele vai direto na pessoa que está importunando. Exato. E às vezes o síndico não sabe como se portar, aciona, no caso em específico da maconha, acaba acionando a polícia, mas a polícia não tem muito o que fazer, porque não tem flagrante, caso é asilo inviolável. Então, assim, eu acho que... Mas só para mim entender o contexto, assim, o que é? Um casal que tá ali, ou um senhor, e um grupo de jovens, ou um jovem, uma pessoa fuma maconha na varanda... na varanda. Onde é que ela se incomoda? Ele tá na casa dele, vamos supor, a pessoa está lá, fumando maconha dentro da casa dela. E o cheiro sobe, incomoda o vizinho de cima. Sobe pela janela. Sobe pela janela, incomoda o vizinho. Tá. O que o vizinho faz? O ideal seria o vizinho primeiramente interfonar pro vizinho e falar, você tá me incomodando. Sim. Resolve. Se não resolver, o que já via acontecer? Liga pra polícia.
Porque... Aí o morador liga direto pra polícia. Liga direto pra polícia. Sem a anuência do síndico. Sem nada. Enfim, vai direto. Quero resolver agora. Quero resolver agora. Isso é crime, se bem que o porte de maconha não é mais crime, é uma infração administrativa. Tá. Liga pra polícia. Chega a polícia no local. O que a polícia pode fazer? Nada. Nada, Sim. A Constituição prevê. E aí, e a pessoa que se sentiu lesada, como é que ela... Aí escalou no problema, aumenta o problema. Vou chamar um advogado. Eu tenho um exemplo pra te dar, Adriano. Então me dê, por favor. Gente, essas coisas são muito, tinha uma cliente que da tinha vida real, né? É bizarro. uma série de imóveis e ela tinha lá um imóvel cujo inquilino dela, né, tava alugado, tava tendo muito problema com o condomínio, tá? E a síndica simplesmente disse pra ela que ela não ia deixar ela mais entrar lá no prédio. Deu uma orientação pro porteiro dizendo que não era pra fulaninha entrar no condomínio. E era moradora. Era proprietária e tinha alugado o imóvel. Porque ela daí ia lá pra tentar resolver junto ao inquilino dela. Sim. E assim, houve uma briga homérica. Uma briga homérica que a síndica não deixou ela entrar, né? Eu fui contatado, né? À época. Pela síndica? Não, ou pela moradora? Pela moradora. Ah. Fui lá na situação, presenciei toda a situação e virou um processo judicial essa pessoa contra a síndica. E a gente acabou ganhando ação por indenização por danos morais. Olha porque só. a síndica não deixava ela exercer o direito de ir e vir. O direito de propriedade dela. Né? Então, é incomum a gente ter, eu brinco, síndicos ditatoriais. Né? Síndicos Sim. que são inflexíveis, né? Síndicos Tem pouquíssima competência para o manejo das pessoas, né? Das situações. Exato. Então, assim, claro, hoje em dia é mais incomum essa situação, né? Por quê? Porque eu tenho o advento dos síndicos profissionais, que eu muitas vezes acho que são nada profissionais. A pessoa acha que virou síndico uma vez e Pode ser um síndico profissional. Exatamente. Sem nenhum conhecimento, nenhuma base, né? Não é por aí, né? Então, não é incomum a gente ter problemas em relação ao exercício da função de síndico, né? Sim. E também os problemas de vizinhança comum, né? Barulho. Sim, às vezes uma briga mais inflada. Perturbação de sossego. O som alto, né? Isso depois tudo de tantas às vezes horas. se resolve, infelizmente, no Poder Judiciário. É mesmo, as pessoas Sim. levam isso para o tribunal. Levam. Eu tive uma situação recente de barulho, né? Um cliente me consultou, tava tendo muito barulho na casa dele. As crianças do andar de cima parecia que faziam uma algazarra, ele tinha que trabalhar cedo. 7h30 da manhã, acordar cedo, tá no local do E trabalho. agora com o home office, né? Muita gente leva o trabalho que é o ambiente corporativo, de silêncio, Exatamente. E então a gente notificou o síndico, conversei com o síndico e a gente tentou resolver e resolveu só na conversa, né? Mas ele tava tão chateado com a situação que ele queria de todo jeito entrar com uma ação judicial. Sim, contra o vizinho de cima. Exatamente. E daí como é que fica o clima? Assim, encontra no elevador, tô te processando. Aquele clima, né? A festinha de final de ano do condomínio. Né? Festinha de final de ano tá, né? Daquele jeito, panetone na cara. Ô, gente, e me conta uma coisa. E o advento dos pets, isso tem trazido causas? Tem. Porque assim, ó, de um tempo pra cá, os animais que têm hábitos completamente animais. Eu tive um problema pessoal com isso. Você tá cheio dos problemas pessoais, pelo que eu tô vendo, Daniel. A sua família está cercada. Meu vizinho... O que aconteceu? Meu vizinho mora no apartamento do 3º andar. Tomara que ele não veja o podcast, porque eu sei que foi Não, ele. vai ver, olha. Ele tem, na verdade, um Golden. Que é um cachorro grande. Exato. Certo dia eu chego do trabalho, abro a porta do carro e o Golden fez o serviço na minha garagem. Nossa. Eu fiquei muito feliz, né? Sim. Aí, de quem que é a criança? Aí vai lá na câmera ver. Aí você fala, cara, você tem que cuidar do seu cachorro. Pô. Mas assim... De boa, vamos conversar. Vamos tentar um acordo aqui entre nós. Mas que gera já um atrito que é totalmente desnecessário, gera. Adriana, tem um ponto sobre pets que houve muita discussão no judiciário em relação a isso. Era convenções de condomínio que proibiam as pessoas ter pets. Tá? E isso o STJ diz que é ilegal. Tá? Porque é ilegal. É ilegal. Você não pode limitar o exercício de um direito da pessoa de possuir um companheiro, um animal. E é um exercício legítimo dentro da própria propriedade dela. Ela não tá usando a propriedade dela para outros fins. Tá dentro do seu próprio espaço. Exato. Um segundo caso, Adriana, que envolveu a convenção de condomínio, acho que interessa aos nossos ouvintes, é a questão de Airbnb.
né? Isso. Muitas convenções... Vamos caminhar para o final da nossa conversa, mas vamos falar sobre isso, que eu acho que é um tema que está aí, né? Na ponta do lápis. Muitas convenções de condomínio começaram a proibir a locação temporária. De locação temporária, short stay, especialmente Airbnb, tá? E o STJ deu uma decisão a qual eu não concordo, de que a convenção de condomínio pode fazer isso. Tá? Eu proibir? Posso proibir em determinadas circunstâncias, desde que esteja especificado e dito o porquê, né? Vamos imaginar um prédio sem porteiro, né? A justificativa é que não tem um controle lá de quem entra e quem sai. Sim. Pode fazer essa limitação. Uma segurança vulnerável. Mas assim, eu vejo que é uma coisa que não está sedimentada, porque essa última decisão que o Clóvis citou é a última decisão sobre o tema, mas antes disso já tinha tido decisão permitindo. Então, assim, a gente está numa situação ainda que, no meu ver, não está bem definido ainda. E nesse aspecto... como é que as pessoas têm agido? Porque o Airbnb está aí, né? Se hoje não está permitido por lei, a coisa está acontecendo à revelia da lei. Exatamente. E é isso que está acontecendo, então? De certo modo, depende muito do caso concreto, né? O que chegou ao judiciário é quando a convenção de condomínio proíbe expressamente, tá? Normalmente, as convenções de condomínio não proíbem isso. E nem prevêem. Nem prevêem, por quê? Pelo menos todos os imóveis que eu morei eram antigos, né? Então, dos anos 90, 2000, não tinha essa previsão de Airbnb, né? Mas os prédios mais novos, depende, alguns proíbem, né? E aí eu posso proibir, né? Segundo o STJ, e outros não, né? Vai depender muito se o prédio, na convenção de condomínio dele, permitir que o Airbnb aconteça, a lei não vai proibir essa ação. Ela só vai proibir aqueles que dizem que não pode, então ela vai endossar isso e dizer, olha, não pode, vocês têm um documento que diz que não, aqui não vai dar para fazer. Exato. Se a convenção não diz nada, pode. Tudo bem. A única exceção é se a convenção... diz que ok. Exato. A única... Só não pode ter o Airbnb quando a convenção é clara ao ponto de dizer não pode aluguel por temporada, short stay. Por causa disso, disso e disso. Entendi. E pra gente fechar, nós vamos ter que voltar a fazer outro podcast, porque não começamos nem a conversar, já temos que acabar, né? Você percebe que a coisa, quando a gente se empolga com os temas, enfim. Que demandas vocês acham que são mais atuais? O que vocês têm recebido no escritório que é muito dos dias de hoje, que até outro dia não aconteciam? Tem alguma coisa assim? Ou não? Tá tudo dentro de uma... A última que eu me lembre sempre aconteceu, leilão. O que tem? Por exemplo, a pessoa compra um imóvel em leilão e daí tem questionamentos a respeito da legitimidade do leilão, né? Mas a legislação brasileira hoje protege muito quem compra um imóvel em leilão, adquirido de boa fé. Mas acho que assim, Adriana, a gente falou alguns exemplos, né, cotidianos. Acho que apesar de a gente tentar colocar um verniz diferente, né, sobre temas Airbnb e tal, mas sempre existiram problemas em relação a imóveis, porque a convivência humana, ela é conflituosa. Ela já é problemática por si só. Exatamente, né? Pela sua própria natureza. Então, o que a gente verifica em direito imobiliário, direito registral e tal, são essas novidades da tecnologia, né? Então, por exemplo, você ter contratos de compra e venda eletrônicos, né? Compromisso de compra e venda já tudo no ambiente virtual, né? Eu ter a possibilidade de registrar um imóvel sem precisar ir no cartório por meio dessas ferramentas, por exemplo, que eu mencionei no começo. Sim. Né? Hoje você tem a questão... Você fez um podcast recentemente, né? Com o dono do quarto tabelionato, com o Daniel, né? Foi muito produtiva essa conversa. Então, por exemplo, hoje tem a ferramenta do e-notariado, né? Sim. Que eu posso fazer virtualmente, não preciso mais ir lá no cartório, que é grande problema, né? De você... Quando você pensa, vou comprar um imóvel, eu vou comprar uma dor de cabeça, né? Não deixa de ser de alguma forma. Que é a burocracia, né? Eu passei recentemente pela compra de um imóvel e foi exatamente isso, né? Claro, tive muita assistência de uma ótima corretora de imóveis, apesar de ser advogado. Não dispensei a corretora de imóveis. Bacana, o nosso público vai agradecer a tua... Exatamente, a Larissa. A tua prioridade. Larissa, olha aí, fez um bom trabalho. Então, a gente tem, né, o ambiente de imóveis, né, uma mudança contínua, né, dessas novas tecnologias, do impacto do mercado, mas no final, a pessoa quer ter o título
imóvel, né? Quer ter Sim, a propriedade, né? A sua propriedade, né? Então, o que eu recomendaria, assim, para as pessoas, Adriana, é que nunca dispensem um corretor de imóveis, né? Sempre tem assessoria do corretor de imóveis. E, se é possível, de um advogado. De um advogado. Porque se vê se a matrícula tem algum problema, consulte o seu advogado. Não consulte o corretor de imóveis. Ou os dois, né? Exatamente. Consulte o corretor, mas também consulte um advogado, para você ter dois vereditos, né? Você está muito embasado na decisão que você vai tomar, né? Exatamente, exatamente. E tem imobiliários hoje que tem setor jurídico, Sim, né? sim, muitas têm. Que a maioria, grandes imobiliários hoje tem, né? E é muito bom isso, né? Então, é muito importante contar com profissionais habilitados para desempenhar o seu serviço, né? Para que você possa comprar um imóvel tranquilamente, que aquele imóvel não se torne uma dor de cabeça. Ok. O vizinho depois, cada um que cuide do seu, né? Exatamente. Não temos controle sobre isso. Bom, doutor Daniel, doutor Clóvis, quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Acho que muitos temas apareceram, né? Espero que muita gente tenha tido a chance de poder transitar um pouco, né? Esclarecer algumas dúvidas. E essa mesa está aberta. A hora que vocês tiverem outras coisas para dizer, outros esclarecimentos para trazer, vai ser um prazer recebê-los aqui. E sempre termino pedindo para vocês dizerem onde que a gente encontra vocês, o escritório, como é que... Perfeito, a gente tá nas redes sociais, né? Então você consegue achar lá no Instagram, no Bertolini Advogados, né? No Instagram, no LinkedIn também a gente usa bastante a ferramenta do LinkedIn, e o Facebook, né? Tem o meu pessoal, Clóvis A. Bertolini, né? Você vai encontrar lá, sempre estou postando um conteúdo ou outro, né? Mas o mais focado é do escritório mesmo, o Bertolini Advogados. Tá certo. Daniel, quer trazer alguma coisa? Só assina embaixo no que o Clóvis falou. Então, a gente encontra vocês dois no mesmo escritório, então tá tudo divulgado. Exato. Muito obrigada mesmo. Eu vou aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores, sem os quais a gente não estaria aqui fazendo esse programa, começando pelo Espaço Italínia, SZL Imóveis, Schumacher, Invebras Imóveis e a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, CVI. Muito obrigado. Você também encontra a gente nas plataformas digitais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no próximo episódio, porque eu também te espero lá. Muito obrigada.